quando você não externaliza suas emoções, o seu corpo vai externalizar em alguma doença. Porque no fundo eu queria atenção, eu tinha uma carência disfarçada. Não, eu sou muito bem resolvida. Todo extremo revela uma falta, né? Fulano, e aí? Você se vê assim? Gente, essa mulher começou a chorar. Nossa. Chorava e eu fiquei assim. Eu falei, mas o que foi? Ela... eu não me vejo assim. Olha só. Todo mundo vê as qualidades que ela tem, as características que ela é, e só ela mesma que não se enxergava assim. Oi, Leoa, seja muito bem-vinda à inauguração do Tridcast, que é um podcast exclusivo para mulheres que querem crescer, que querem aprender e desenvolver as 3 áreas mais importantes da sua vida: seu corpo, sua alma e o seu espírito. Como é que vai funcionar o Tridcast para você já se inscrever e já começar a entender a nossa dinâmica? Vou trazer sempre especialistas, convidados com temas pontuais que vão ajudar você no seu crescimento, no seu processo de maturidade, e algumas vezes eu vou fazer aulas aqui ao vivo, bem dinâmicas, também com conteúdos exclusivos para você não se demorar, para você não estagnar no seu processo. E eu quero já começar aqui agradecendo a minha primeira convidada, gente, porque ela veio realmente... Tem uma carga emocional aqui muito grande, porque eu quero honrar primeiro ela, que ela é a minha irmã mais velha, e ela não tá aqui só porque é a minha irmã, mas eu preciso dizer isso para ela. Para mim é uma honra ter uma irmã mais velha que eu possa me inspirar e que eu aprendo com ela diariamente. E o tema que eu escolhi para começar aqui esse novo ciclo com você foi o tema autoimagem. Como você se vê. E ninguém melhor, quando eu pensei, eu já me lembrei logo, não, gente, eu vou ter que chamar a Raquel, porque como falar de autoimagem sem falar dela? Ela foi a responsável por uma parte importantíssima desse meu processo, porque depois que eu resolvi algumas coisas emocionais, eu não sabia como me vestir, por exemplo, que imagem eu queria passar. E Raquel é minha irmã, mas também é uma excelente consultora de imagem e estilo. Raquel é apresentadora e ela vai estar aqui hoje compartilhando muito da história dela, do que ela sabe como especialista. E eu quero que você nos acompanhe agora. Eu vou dar aqui a palavra para ela. Vamos receber com uma salva de palmas Rachel, como assim ela gosta de ser chamada, gente. Vamos lá. Meu Deus do céu, olha. Primeiro eu tô com meu coração transbordando de alegria, minha irmã. Para mim, poder estar aqui nessa estreia, desse novo capítulo da tua vida, é muito importante. Fiquei muito honrada com o convite. E falar sobre esse tema, né, que eu acho que Deus, Deus sempre ele faz as coisas da forma correta. E tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, para que a gente possa transbordar na vida das pessoas, né? Então, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já e vou falar para você aí, viu? Não perde nenhum episódio, porque ela vai trazer pessoas aqui que realmente vão impactar a tua vida, como ela já vem fazendo, vem impactando a minha vida também, nesse processo que ela tem vivido de transformação e de resultados. Então vamos lá, né? Falar sobre essa coisa da autoimagem. Mana, pra gente comer aqui, gente, é uma linguagem bem, sabe, bem básica. Aqui é pra você aprender mesmo e é uma conversa aberta. Então eu vou chamar de Mana porque ela é minha mãe, então você se acostume, tá bom? Mana, eu quero que a gente comece definindo pra ti o que é autoimagem. Bom, a autoimagem, Laís, no conceito ali da palavra, autoimagem é como você se vê, a sua imagem, né? Não é como alguém define você, é realmente como você se vê. E muito além do que você vê que é refletido no espelho com relação à sua aparência física, é sobre a sua identidade de ser filha de Deus, né? Amada, a sua identidade de saber, eu tô aqui nesse mundo pra quê? Por quê? A sua identidade de saber por que você veio com características diferentes, com dons e talentos únicas, né? Então, engloba muito mais do que só você se olhar no espelho e se achar bonita ou feia, ou então, eu tô mais cheinha, eu tô mais magrinha e aí eu não tô bem comigo, vou ficar triste. Vai muito além disso. E eu, enquanto consultora de imagem e estilo, que a gente vai trabalhar nessa vertente, atendendo algumas clientes. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente que tem uma filha, 17 anos na época,
E a mãe me contratou, eu fiz a consultoria da mãe, a mãe me contratou para fazer a da filha. Em determinado momento eu peguei um espelho de mão e dei para ela. Eu disse, olha, pra filha de 17 anos, eu falei, bom, eu queria que você me falasse o que você vê. E assim, Forte. pasma, ela não conseguia se olhar no espelho. Nossa. Né? É uma menina linda, 17 anos, passou para medicina, estava naquela fase, né? Mas ela não conseguia se ver no espelho porque ela se achava, ela tinha uma imagem distorcida, né, do que ela via no espelho. E muitas vezes, levando até para o outro lado, às vezes a gente fala de distorção de imagem, as pessoas têm aquele viés, pessoas que têm problemas com anorexia, bulimia, né, que estão vendo ali, vão atrás de ficar, esse corpo perfeito, aquela coisa toda, e acabam se adoecendo. E como eu falei, é muito além disso. E todas as vezes quando eu vou atender alguém pra gente falar sobre esse tema de autoimagem, eu pergunto primeiro como é que a pessoa se vê, como que ela se vê, ela só com ela, e o que as pessoas falam sobre ela, porque também isso é importante. Influencia muito, inclusive, Claro, né? A gente vai falar mais sobre sem isso. dúvida. Porque, partindo do princípio que existe um estudo internacional, onde fala, inclusive, que a nossa comunicação não verbal, essa forma como a gente está se mostrando aqui, ela comunica 55% do que a gente quer falar. Não que você vai aquela mudar. história, a primeira impressão é a que fica. De fato, isso é. E, você só tem aí de 3 a 7 segundos para causar essa boa primeira impressão ou má primeira impressão. E aí, para você desfazer isso e refazer depois, você demanda um tempo. E muitas vezes as pessoas elas acham que eu vou ali fazer aquele banho de loja, eu vou pro salão, né, pra fazer meu cabelo. Vou andar bem vestida, vou me maquiar, pronto. Tô com uma ótima autoimagem. Mas tu sabe aquela expressão, menina fulana, não sustenta o look? Não tem, já ouviu falar sobre isso? Sim. Inclusive, eu já fui essa fulana que não sustentava o meu look. Então, muito mais do que sustentar look, muito mais do que você sair de um salão com um monte de maquiagem no seu rosto, é o que você é de dentro pra fora. Né? Eu amo um versículo da Bíblia que fala que esse versículo, acho que Jesus fez assim pra mim lá na Bíblia, que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Tava uma vez num posto de gasolina abastecendo, sem maquiagem, sem nada, e o frentista chegou e disse: ô senhora, depois que me atendeu, disse com todo respeito, a senhora é muito bonita. Eu disse: olha, muito obrigada, porque na Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, partindo da primeira pergunta que você me fez, eu acredito que essa autoimagem é realmente a forma como você se vê. Então, para você que está assistindo a gente agora, comece já a fazer uma análise, né? Questione-se. Como que você se vê nesse momento? E é normal também, Laís, é até importante a gente falar, principalmente as mulheres, né? A gente passa por várias etapas na vida. Tem a maternidade, né? Às vezes a gente tá mais cheinha, mais magrinha. Tem a etapa profissional. Às vezes você conheceu alguém, vai casar. Ou às vezes está separando. Enfim, tem várias etapas que isso também vai influenciar na forma como você se vê, né? E tá tudo bem, né? Nós somos, como você disse, nós somos tríade. Então, tudo isso aí, essa questão de você se olhar no espelho em determinado momento que você não tá tão legal emocionalmente, vai refletir a forma como você vai se vestir, vai refletir a forma como você vai se maquiar ou não, né? Porque a gente reflete na forma como a gente se apresenta visualmente, o que nós estamos se sentindo por dentro. Ou esconde ou quer mostrar, né? De uma forma assertiva. Inclusive, mana, eu quero ressaltar aqui, como terapeuta mesmo, a importância disso. Porque é o seguinte, não tem como esconder, tá? Isso é um fato. Se você não tá bem emocionalmente, ainda que você se dê um banho de loja, ainda que você se preocupe em todos os atributos externos, gente, a nossa alma comunica. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A sua alma, ela comunica. E, Laís, o que é que a minha alma tem a ver com a autoimagem? Só tudo. Tudo por quê? Porque aquilo que você acredita lá no seu consciente, no seu inconsciente, ele vai estar totalmente ligada à forma como você vai expressar isso. Né? E a gente já até vinha conversando antes sobre o poder da alma, né? Por mais que você não estude sobre ou não esteja aprofundada, mas você pode ter certeza que você já sentiu o poder dela. Quer saber quando que você já sentiu? Por exemplo, você chega num lugar, ninguém fala absolutamente nada, mas você se sente bem ou mal naquele ambiente. E isso é um fato que comprova de forma prática que a sua alma, ela absorve as energias, as comunicações das outras almas que vivem na face da Terra. Então a gente precisa entender isso. E autoimagem, de fato, é tudo isso que a Raquel falou.
E eu quero trazer aqui um dado científico, só para você ver a importância que muitas vezes a gente pensa assim, isso aí é uma coisa, né? Você assiste um podcast desse ou você já lê um livro, mas o nosso dia a dia é tão corrido, é tão cheio de outras coisas que a gente acaba não priorizando o que é importante, né? E dando muita ênfase àquilo que é superficial, como já foi dito aqui. Talvez a autoimagem para a maioria das pessoas é estar bem fisicamente. Só que na verdade não é. Essa é a ponta do iceberg. E olha como influencia aqui a parte do iceberg de dentro, que é aquilo que realmente está produzindo os seus comportamentos, as suas reações, as suas ações também. Essa pesquisa, olha só, gente, estudos científicos mostram que a autoimagem pode afetar a saúde mental, né? E aponta que uma autoimagem negativa está associada a transtornos como depressão e ansiedade. Gente, as duas doenças do século, depressão e ansiedade. Me diz se você já passou por algum quadro depressivo, ansioso, deixa aí no comentário. Se você conhece alguém que já passou. Gente, todos nós. Com certeza você já passou por isso. E o que acontece? A autoimagem, aquilo que você acredita que você é, tá sendo ali um ponto importantíssimo de gatilho para que você esteja nesse quadro ou já tenha passado por esse quadro. E muitas vezes você toma remédio, que é super importante, né? Você procura um especialista, um psiquiatra, que também é super importante, mas você deixa de tratar as suas emoções, você deixa de pensar sobre, rapaz, quem eu sou? Qual é a visão que eu tenho a respeito de mim mesmo? E eu quero entrar aqui nesse outro tópico, Raquel. A gente vai falar agora sobre como é construído essa autoimagem. Como que a gente constrói, eu sendo uma mulher, né, de 34 anos, sou casada, sou mãe, tudo isso vem interferindo na minha autoimagem. Agora, Raquel, conta pra gente um pouquinho. Ela já disse aí que ela já traz essa abordagem meio que terapêutica, né, Raquel? Uhum. Quando ela vai fazer a análise, né, do estilo, a análise cromática da pessoa, ela já começa dando aquele impacto. Isso. E aí, quem é essa pessoa que você tá vendo aqui? E geralmente se depara com a pessoa diz, opa, meu Deus do céu, um balde de água fria. A pessoa não sabe. E eu queria que tu falasse um pouco aqui, Raquel, pra gente até da tua própria história, né? Sem dúvida. Como foi isso quando tu descobriu quem a Raquel era de verdade, né? E que impacto isso teve na tua vida? Conta pra gente. Mana, né? Agora eu chamando tu de Mana. É muito importante isso que você falou sobre a gente estar atento aos sinais que a nossa alma manda, ao que é essa coisa de você ter saúde emocional, porque o nosso corpo, ele literalmente reflete isso. E eu sou uma prova viva disso. Antes de eu falar um pouco dessa outra parte, eu desenvolvi o vitiligo, não sei se dá pra ver aqui, né? O vitiligo, que é uma doença de cunho emocional, né? No meu caso, eu não tinha, na pandemia e tal, eu desenvolvi. E para você ver, é algo que vem na pele, que é uma despigmentação da melanina e que não tem cura. Hoje tem tratamento, já existe uma repigmentação aí de 99% e tal. Mas tu imagina, eu sempre essa pessoa falante, comunicativa, vaidosa, sempre gostei de me andar né, arrumada, maquiada, aquela coisa. Quando eu me vi uma mancha na minha axila, daqui a pouco uma mancha na minha mão, uma mancha no meu pescoço. Aí eu pensei, meu Deus, que coisa é isso? Ai, vamos pensar, o que é pano branco? Ai, uma mancha? Ai, ela, sei lá, tem um aspecto de suja. Então, a minha autoimagem sendo atacada. Mas por que, Raquel? Inclusive, tu passou algum tempo para poder falar sobre isso, não foi, Ana? Porque realmente era algo que eu não aceitava impactava. No início. Primeiro de tudo, como a gente estava conversando, é importante que a gente se observe, é importante que a gente faça essa análise para saber como é que tá as minhas emoções. Porque eu sempre fui essa pessoa muito comunicativa, espontânea, expansiva. Mas eu chegava a ser demais. Porque, no fundo, eu queria atenção, eu tinha uma carência disfarçada. Não, eu sou muito bem resolvida. Eu preciso pontuar isso, né? Bem rápido, já voltando de novo pra ti. Olha, gente, você que tá aí assistindo a gente agora. Anote pra você não esquecer. Todo extremo revela uma falta, né? Se você é a caladona, tem alguma coisa aí, é um extremo.
tá faltando alguma coisa. Se você é, como ela disse, eu era muito expansiva, até demais. Já sou demais, revela uma falta. Então, presta atenção nisso, marca isso aí pra você não esquecer. Voltando. E isso é tão importante que uma vez eu estava em um ambiente, né, em um evento que aconteceu com influenciadores e tal, e uma pessoa que pra mim na época era um amigo e tal, chegou pra mim e disse: olha, Raquel, tu chega nos lugares e as pessoas acham que você é um personagem. Nossa. E aí ele foi falando eu me lembro, tu me disse. E tal. Olha, mas aquilo ali me entrou, sabe, aquilo que ele falou, teve dois lados, né? Foi bom e ruim. Eu me lembro que, inclusive, na época eu cheguei em casa, aí meu marido disse: menina, passou, foi um caminhão por cima de ti, porque a minha imagem física, né, ela refletia o impacto de ter recebido aquilo, né, que te abalou, né? Exato. E eu fiquei, literalmente, passou 3 dias, eu doente, o meu marido adoeceu e o meu filho adoeceu. E eu lembro que eu liguei para papai e fui falar: pai, olha, eu tô arrasada, não sei o que, falando. Aí papai disse: minha filha, olha, faça o seguinte, faça um filtro. Você não é essas coisas aí que ele disse, tal, mas minha filha, se tá ali doendo... Papai é coach, viu, gente? Ele disse pra mim... De nascença. Se está ali doendo tanto assim, minha filha, quem sabe? Faça um filtro, de repente você tá, né, passando essa mensagem para que se ele falou que outras pessoas também estão analisando, então faça um filtro. Então aquilo ali marcou para mim, né? Isso ainda antes de eu desenvolver o vitiligo. Mas eu fui... Já eram sinais, né? Já eram sinais, né? Então eu era essa pessoa que chegava nos lugares e... oi, tudo bem? Por quê? Eu sempre tive, como eu falei, eu sempre fui essa pessoa vaidosa. E todas as vezes, como a minha comunicação não verbal passava uma imagem de alguém, vamos dizer lá, metida, só quer ser, né? Então eu já queria logo mostrar assim: não, eu sou legal, poxa, eu sou bonita, tá, tudo bem, eu sei, mas eu posso ser legal. Então eu já queria logo que a pessoa gostasse de mim. E olha só, pause aí, olha como a gente vive, né? A nossa autoimagem, ela tá cheia de influências de feridas. Que, inclusive, esse acompanha, porque esse vai ser o tema do nosso segundo podcast, Tridcast, que vai ser feridas emocionais que os remédios não tratam. Mas, olha só, na tentativa de querer mostrar algo pro outro, de querer ser aceita, de querer pertencer... ela, como eu também, como você, já pode ter tido vários excessos ou ter feito muitas coisas. Inclusive tem esse filme agora que eu já assisti 3 vezes, divertidamente, porque ele pontua isso de uma forma muito, muito especial e fácil de você, né, entender. Ela tá aqui lá naquele jogo e ela queria ser aceita pelas amigas, né? Dando aqui já spoiler pra você que não assistiu. Mas a mente dela dizia, o diálogo interno, a autoimagem dizia: eu não sou boa, eu não sou boa. E quanto mais ela ouvia que não era boa, mais ela se esforçava pra mostrar que era boa. E aí ela saiu derrubando todo mundo, enfim. E o resultado foi frustrante, como acontece comigo, com você e com a Raquel nessa experiência. Então vai ficando ligada aí nos códigos, tá, abençoada? Exatamente. E no filme ela chega, né, uma parte até que ela desenvolve uma crise de ansiedade, né? Então, eu comecei a perceber esses sinais e tal. E quando aconteceu, né, de vir o vitiligo, eu comecei a ficar: meu Deus, mas por quê? Por que aí pessoas que já entendem um pouco sobre essas doenças autoimunes, que tem geralmente uma relação com, né, emocional... rejeição. E eu não queria aceitar. Que negócio de rejeição, menina? Tu lembra que no tempo também eu te mandei um texto falando sobre isso, a visão metafísica do vitiligo, né? Não aceitação, aquela coisa de, né, algo que tá gerando, de uma certa forma, desconforto tão grande que a pessoa acaba trazendo pra fora. Porque quando você não fala... Viu, Leoa? Quando você não deixa a emoção, a dor, a alegria, quando você não externaliza suas emoções, e quando eu falo externalizar, não é você sair feito uma mulher mimada, infantil, deu vontade de eu gritar, eu grito, deu vontade de eu chorar, eu choro. Não é assim, tá? É de forma madura. Você tem que aprender a colocar pra fora essas emoções com o mínimo de atrito possível pra você e pra quem tá à sua volta. Mas quando você não faz isso, o que acontece? O seu corpo vai externalizar em alguma doença. E muitas vezes autoimune, né? E aí, passando, né, por esses outros momentos, eu fui começando a ficar, né, me observando, não queria aceitar. Olhou até pra isso. que eu olhei pra isso
E eu comecei a ler também, eu falei, ó, se você não cuida... Aí o médico falou pra mim, ó, tem tratamento, assim, sabe, mas você pode gastar rios de dinheiro, mas se você não cuidar do seu emocional, repigmenta ali um ladinho e vai despigmentar em outro. Por quê? Porque é o meu emocional que vai comandar. Até que chegou um dia que eu realmente resolvi me aceitar, não de uma forma assim, eu vou... Porque assim, gente, vamos falar uma coisa aqui... Logicamente, existem várias doenças autoimunes, existem várias, enfim, diferenças. Todo mundo, nós somos iguais na essência, mas cada pessoa tem o seu jeito, o seu DNA, porque nós somos únicos. Mas eu não cheguei a ficar assim, a bandeira, o vitiligo... Tu não trouxe isso com uma carga vitimista. Agora vamos falar de dor, né? A dor a gente fala e trata e resolve ela. Então, quando eu fui atrás de me consultar, né? Me consultei com uma profissional, inclusive foram 2 horas de consulta e eu chorei. E eu não sei o quê, porque a minha imagem... Eu não usava mais blusinha de manga, de alça, porque se eu me mexesse ia mostrar minha axila e tal e tal. E até que eu resolvi me aceitar com isso e fui entendendo. E aí, gente, eu quero até compartilhar com vocês um testemunho que foi muito interessante. Desde quando eu comecei a entender que se tem umas manchas na minha mão, isso não significa que a minha essência é manchada e suja, o meu coração não é manchado e sujo. Porque se na Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, ele não é sujo, ele não é manchado. Então, aqui foi... eu não sei se daqui mais pra frente eu vou realmente ser curada, porque Deus pode fazer todas as coisas. E nós cremos, viu, gente? Ou se, isso aqui é pra eu todas as vezes que... E outra coisa, outro ponto, Laís, muito importante que eu senti de falar aqui agora também. Vaidade. A Bíblia diz, né? Vaidade, tudo é vaidade. Muitas vezes, além do outro lado, né? De você querer ser aceito, de você querer atenção, aquela coisa do ego, eu sou muito vaidosa, eu quero que onde eu chego, eu quero, né? Conversar, seduzir, agradar. Eu sou muito bonita e muitas vezes as pessoas não sabem essa linha muito tênue entre uma autoimagem positiva e uma autoimagem arrogante, presunçosa, vaidosa. É uma linha tênue, viu, gente? Então, isso também, depois eu comecei, sabe, Deus veio me tratando com relação a isso. Eu nunca saí assim, eu vou me vestir aqui porque eu vou chegar em fulano, vou seduzir. Não é isso. Mas, sabe, e aí... Eu fico vendo, às vezes eu fico, meu Deus, será que um dia eu realmente vou ser curada totalmente? Ou o tratamento? Até que eu fui convidada para um evento com algumas mulheres para falar sobre isso, autoimagem e tal. E na ocasião, era num bairro um pouco da periferia aqui, né, da capital. E aí eu comecei a falar como eu era, do meu jeito e tal. Quando eu comecei a falar sobre o vitiligo, né, nesse ponto específico, eu falando que eu... tinha essa dificuldade de me aceitar, mas que quando eu resolvi entender que eu não sou o que é o meu estereótipo aqui, que tem muito mais, tal, eu não sou o que eu estou. Exatamente. É muito maior. Eu comecei a falei outras coisas. Quando acabou, resumindo, a filha da pessoa que fez o evento chegou pra mim e disse, olha, eu preciso muito falar contigo. Eu disse, pois não. Ela disse, olha, Raquel, há uma semana atrás... eu pintei ela tava com o cabelo escuro. Porque ela disse que, de repente, a cabeça dela começou a nascer umas feridas na cabeça dela. Começou uma coceira. E aí começou a nascer um monte de ferida na cabeça dela, o cabelo dela claro. E ela, já com vergonha, foi escurecer o cabelo. Isso foi numa sexta-feira. Na quarta-feira, ela disse pra mim que tinha ido ao dermatologista, pra saber o que era, que ela já tava ficando visível, né? Ela tava já com vergonha daquilo. E parece assim que quanto mais você... identifica o problema e isso te afeta, parece que aumenta, né? Aumenta, com porque certeza. tudo que você foca expande. E o teu cérebro tem essa função, né, de aumentar as coisas. E aí ela dizendo, meu Deus, mãe, porque ela já tinha feito exames de sangue, tarará, que deu tudo certo. Ela não tinha, teoricamente, nenhuma alteração hormonal nem nada para essas feridas. E ela tinha feito uns exames que estava esperando o resultado. Aí, nesse dia, quando ela foi sair para essa reunião, ela comentou com a mãe dela, poxa, mãe, nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo alguma coisa. Será o que é isso, mãe, na minha cabeça e tal? E foi para a reunião. Olha e ela só. disse o seguinte, ela disse, Raquel, enquanto você falou sobre o seu vitiligo, que você não era isso, sobre a sua imagem, sobre coisas... Aí ela disse que eu ouvi uma voz. Nossa. A voz disse assim, passe a mão na sua cabeça. Aí ela pensou que era alguém falando, né? Oh, meu Deus, não, besteira e tal. E eu continuei falando sobre a autoimagem, sobre o vitiligo, bababá. Ela disse que ouviu de novo, passe a mão na sua cabeça. Ela disse que quando passou a mão na cabeça dela, não tinha mais nenhuma ferida. Uau! Não, gente,
Olha, eu me Deus. arrepio toda vez que eu falo sobre isso, né? Porque automaticamente ali, quando ela me fala... E ela disse, olha, você pode perguntar pra minha mãe. Eu saí de casa, fui pentear meu cabelo. Mãe, tinha machucado, né? Tava já com cascão. E ela falou que queria que Deus falasse com ela alguma coisa. E ela começou a se ver, né? Gente... Foi a Raquel que curou a mulher? Não foi eu, Não. né? Mas eu entendi. E quando eu saí de lá, eu até falei assim, Deus... Se for pra eu virar um Michael Jackson quando esse negócio se vídeo, mas se for pra outras pessoas serem alcançadas, Senhor, tu que sabe, né? E aí, desde aquele dia, mais ainda, eu comecei a olhar pra mim e saber que tudo que acontece de bom e de ruim comigo é para que eu possa, né, transbordar na vida das pessoas. E essa construção da autoimagem, como a gente disse, não é só sobre ser bonito ou feio, se achar bonito ou feio, é justamente sobre quem nós somos, sobre... não é que você vai receber um elogio e você... Não, a gente recebe, claro, você precisa falar que você é bonita, obrigada e tal, mas você não vai alimentar aquilo de nem tal o maneira, elogio né? e nem a crítica. E nem a crítica, exatamente. Porque quem é movido por elogio, por crítica, né? Por elogios, na verdade, quando recebe uma crítica, fica paralisado. Né? Como eu, na época que uma outra pessoa falou que eu parecia um personagem, eu disse, não, como assim, né? E, Laís, é tão interessante isso que quando a gente começa a se analisar, fazer as tarefinhas, curar aquelas feridas da alma que estão precisando ser curadas. Eu estava no outro lugar, aí chegou uma menina, a Raquel de antigamente, né? Gente... E ela entrava e saía, lá era um espaço, né? Que as pessoas ficam lá tomando ali o seu, né? O shake, não sei o quê. E eu digo, gente, alguém fala pra essa moça, parar, tá feio. E do nada, eu comecei... Aí, eu, tipo assim que tu era. Olha tá só. vendo? Por isso que as pessoas pensam que tu é doida, que tu é um personagem, que tu é, entendeu? Porque não é sobre você externalizar que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa feliz. Eu tenho também um viés do humor, né? Que o humor, ele é o outro, é um cunho fora a questão de você, né, da alegria. É um dom, às vezes, Deus dá pra alguns, né? Muitas graças, Senhor. Gente, Então, quando ela assim, começa a falar espanhol, você... Vamos gravar um dia um podcast só com ela falando espanhol, você vai morrer de rir por aí. Então, assim... esse lado do humor, eu posso trazer. Eu posso me mostrar engraçada, porque eu sei ser engraçada de uma forma leve, porque Deus me deu esse dom, esse talento. Mas, pra quê? Pra que tanto, né? É pra chamar atenção. E eu comecei a realmente ficar me analisando. E eu sempre falo com as amigas que são mais próximas a mim mesmo, ó, gente... Se um dia eu tivesse demais... Mulher, não tem vergonha, Raquel, mulher, tá bom, olha. Porque às vezes é da nossa natureza, e é tão né? bom, né? Principalmente pra nós mulheres, a gente ter essa maturidade e essa confiança de saber que a gente tá perto de pessoas que nos amam de verdade, que estão ali também pra dizer, olha, tá bom. Ou então, olha, pra corrigir, né? O amor, ele também corrige. É importante demais isso. E você ser madura pra receber aquilo, né? Gente, vamos ser, né, sem muito milindre, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque esse negócio de você... Porque, ó, feedback é uma coisa essencial. Pra que você possa melhorar, pra que você possa corrigir. Se tá bom, continua. Se não tá, dá uma analisada, entendeu? Então, eu acho que é muito importante esse tema que você tá trazendo aqui, pra que você possa se analisar, pra que você possa ver as suas emoções, porque a forma como você vai se apresentar, como você se veste... Às vezes, por exemplo, você tá passando por um luto, uma coisa, você se resguarda mais, você não se maquia tanto. E tá tudo bem, você tem que respeitar também esse momento que você tá vivendo, né? Faz parte da sua vida, do seu processo. Mas nós, mulheres, que somos como a lua, cíclicas, exatamente. Nós precisamos muito mesmo abrir os olhos para essa questão da autoanálise. Porque se a gente não entender isso, a gente vive sendo jogada para baixo por nós mesmos, pelos nossos ciclos, né? E, Raquel, pra gente finalizar aqui, eu quero pedir que tu deixe uma dica prática, né? Sobre como essas leoas que estão nos ouvindo aí podem começar a desenvolver uma autoimagem positiva. Olha, primeiro de tudo... sabe o que é legal? Às vezes você... Primeiro assim, pergunta pra quem é muito próximo de você, sua mãe, sua irmã, seu marido, uma prima, enfim, uma amiga que você confia e fala assim, fulana, se tu fosse me definir aí, sei lá, em 5 palavras, o que tu diria de mim, sobre mim? Muito porque legal é interessante isso, porque às vezes, gente, eu atendo também empresas e eu faço uma dinâmica que diz assim, chama autoestima nas costas. Por quê? Só pra contextualizar.
em um determinado momento, eu colo vários post-its nas costas dos colaboradores e cada um vai escrevendo nas costas do outro o que o outro passa de imagem para ele. Isso no viés, sei lá, físico e também na questão das emoções. A fulana é arrogante, ou não, fulana é prestativa, tipo isso. E eu me lembro até que uma vez em uma empresa... Tipo, defeitos e qualidades, né? O que é que você vê. E dentro das empresas, inclusive, é legal, porque às vezes tem setores que um setor não convive com o outro. Mas ele vê, ele né, fisicamente ele conhece a pessoa. E o que é legal é que aconteceu uma vez que no final eu recolho todos os papeizinhos, cada um bota seu nome. E aí eu começo a falar, fulano, Laís, o que falaram da Laís aqui? Aí a Laís, ela é bacana, ela é séria, bonita, simpática, triste, zangada, tá lá. Aí uma salva de palmas, gente. Laís, aí eu pergunto pra pessoa, e aí, Laís, você se vê assim como todo mundo te vê? É isso tudo mesmo e tal? E aí, gente, uma das vezes... Outra surpresa, que nem do espelho, né? Que nem no espelho. Teve uma moça, numa determinada empresa, quando eu comecei a ler coisas boas que as pessoas viam nela, né, que escreveram, porque fica aberto, né? Tem gente que fala, fulana é ranzinza, tem de todo jeito. Ela sempre, quando eu falei, salva de palmas pra fulana. Fulana, e aí, você se vê assim? Gente, essa mulher começou a chorar. Nossa. Chorava, e eu fiquei assim, eu falei, mas o que foi? Ela... eu não me vejo assim. Olha Quer dizer, só. todo mundo vê as qualidades que ela tem, as características que ela é. E só ela mesma que não se enxergava assim. E essa é a realidade de 87% da população feminina do Brasil. Pra quem não sabe, viu, gente? E principalmente levando pro lado que, assim, né? Nós, como mulheres, ainda temos aquela coisa daquela concorrência. Boba, gente. Que é isso? A gente tem que estar aqui pra elevar a outra, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, se eu vejo uma mulher que eu conheço ou que eu não conheço, se eu achar uma cor bonita nela, eu digo: oi, bom dia, tudo bem? Olha, tá lindo o seu batom. Isso. Tá não sei o quê. Aí, às vezes, quando a gente faz isso, a pessoa, você gostou? É mesmo? Quer dizer, então assim, sempre que você puder, elogie alguém, fale pra alguém e fica essa dica para que você possa trabalhar essa questão. Pergunte pra alguém próximo a você como que a pessoa te vê em aspectos gerais. Olhe pra você, vá pra frente do espelho você mesmo, você e o espelho. Se analisa, não vai olhar, tô gordinha, tô magrinha, não é físico, né? A gente tá falando de um contexto bem mais amplo aqui, afinal é o Tridcast, né, minha gente? Então, veja se aquilo que você comunica, na forma como você se expressa, nas suas atitudes também, né, tem essa relação de como você se vê, como você se mostra para as pessoas, como você se veste. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas se veste assim como um coitado, às vezes, né? Um exemplo. Refletindo aquilo que acredita, que não é merecedor, que a autoimagem tá lá embaixo, a autoestima baixa. Então, a minha dica pra vocês é essa. E outra dica, acompanhe o Tridcast, tá? Porque, querida, aqui vai ter pra vocês... Vai desbloquear aí essa sua autoimagem. Você vai ficar literalmente se amando, entendendo quem você é de verdade. Só pra concluir, realmente, agora que eu quero te dar uma ferramenta prática para você entender sobre isso e resolver, né? Começar, né? Porque é um processo, não é de uma vez por todas, porque você vai entender, vai começar a praticar e vai começar a ter resultado. É tão simples que eu ensinei isso final de semana passado para um grupo de crianças, adolescentes de 10 a 12 anos. Autoimagem, como a Raquel falou no começo, identidade. Tá associada. E para você entender de forma prática, use a sua mão. Olha só. O que é que interfere na sua autoimagem? Primeiro, dedão, o que Deus fala a respeito de você. E aí vem a questão. Você sabe o que é que o Criador, aquele que lhe criou, fala a respeito de você? Você precisa conhecer. Você pode conhecer na Bíblia. Mas eu vou te falar aqui algumas referências. Ele fala que você é imagem e semelhança dele. Ele fala que você foi feita de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele fala que você é a coroa da criação dele. Ele fala que você é extremamente amada, né? E só coisa boa. E ainda diz mais. Diz que os planos que ele tem a seu respeito são planos de paz e não de mal,
para te dar uma esperança e um futuro. Então isso aqui é o que Deus diz a seu respeito. Depois, o que é que interfere na sua autoimagem? O que os seus pais disseram e fizeram você sentir desde lá a barriga da sua mamãe. De repente você ouviu coisas boas e também ouviu coisas ruins. Então aquelas questões que você se acha feia, não merece, tudo isso está associado muito ao que os seus pais disseram e a como eles lhe fizeram sentir pelas circunstâncias da sua infância. Outra coisa que interfere muito na sua identidade, na sua autoimagem, é o que a cultura diz, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte que mulheres são promíscuas, que mulheres são objetos sexuais, que mulheres têm que andar nua, né? E tudo, e a raba e não sei o quê. E isso interfere muito na imagem que nós temos. Por quê? Porque de repente você está em uma cultura na sua cidade, ou também a igreja, né? É um tipo de cultura, a religião faz parte da cultura. Você tá ali ouvindo que mulher não pode se vestir, que maquiar, por exemplo, é vaidade. Enfim, tudo isso tá interferindo na forma como você se vê, né? Outra coisa também muito importante que a cultura influencia na forma como a gente se vê é a questão das músicas. O que é que você tem ouvido, né? Que tipo de ambiente você tem frequentado? Isso aí vai interferir na sua mentalidade a respeito de quem você é ou deseja se tornar. E aqui vem o outro. Geralmente, esse outro não é seus pais, não é aquelas pessoas, né, da sua família. Geralmente o outro é aquele amigo, aquela melhor amiga, a professora, o professor, o seu marido. Pessoas que têm esse poder de olhar pra ti e falar uma coisa, e por ter uma proximidade emocional, tu acaba sentindo aquilo. Então, muitas vezes, o que os outros falam vai interferir na nossa autoimagem. E, por último, é o que você entende que é depois dessas 4 influências. E agora, para você começar a resolver o que é que você tem que fazer, como a Raquel falou, avaliar. O que é que o outro está falando? Meus pais, minha infância, a cultura. São coisas boas? São coisas que estão me fazendo ter uma autoimagem positiva? Se sim, minha amiga, continue, valide isso. Se não, cale essas vozes aqui, essas 3 vozes aqui, dos seus pais, e que às vezes falam uma coisa, menina não presta, e não sei o quê, preguiçosa, mas tu é feia, e compara. De novo, não perca o próximo episódio, que vai ser sobre as feridas emocionais, né? E você vai calar seus pais, você vai calar a cultura, você vai calar os outros, e você vai unir, é uma decisão, unir aquilo que você acredita com aquilo que Deus diz. E isso é um processo dinâmico e constante que você tem que fazer todos os dias até isso se tornar algo natural, algo espontâneo. Então, gente, esse foi o nosso Tridcast de abertura. Mana, quero te agradecer, porque além de você contribuir muito com o meu processo, com a minha vida, eu vejo também em você, né? Hoje eu me sinto, até falei pra ela no carro que eu fico tão feliz de ver o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família como um todo, porque por muito tempo a gente andou muito desalinhada na nossa casa. Eu era mais velha, né? E aí, enfim, e hoje não. Pelo conhecimento, pelo poder de Deus e pela nossa vontade de nos colocar no nosso lugar, a gente tem vivido coisas grandiosas, porque hoje eu tenho prazer de dizer que eu aprendo com a minha irmã mais velha. Ela me ensina, sabe? Ela me corrige, ela me ajuda. E eu quero te dizer que foi um prazer ter você aqui nesse primeiro episódio. Eu amo demais a sua vida e eu tenho certeza que a gente vai continuar vivendo coisas grandes, e o nosso testemunho, como o seu testemunho aqui, vai impactar muitas pessoas. E você também que está aí, com certeza, a sua história também vai impactar muitas pessoas, se você quiser tratar dela. Raquel, te despede aí. Olha, muitíssimo obrigada, viu, mana? Obrigada pela oportunidade de poder transbordar. E nós estamos aqui, gente, todos os dias, vencendo todos os dias, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu sou muito feliz também pelo que Deus tem feito na sua vida. E essa troca que a gente está fazendo aqui, é essa realidade em que, quando a gente resolveu, de uma forma intencional, viu, minha gente, a trazer pra gente a nossa responsabilidade de adultas que nós somos, de mães, de esposas, enfim, né? Naquilo que a gente está, naquilo que Deus nos colocou.
e a gente começou a realmente agir de uma forma assertiva, intencional, e as coisas vão acontecendo, né? E vai tudo, a gente vai vendo esses resultados. Mana, Muito e se obrigada. alguém quiser te contatar pra fazer a análise cromática, pra fazer toda aquela coisa de estilo. Gente, eu andava parecendo... Enfim, horrível, né? Minha autoimagem emocional ficou curada e depois eu disse, meu Deus, e agora que eu não sei como é que eu me visto? Né? E todo Ela mundo... cuidou de mim e foi até o povo, meu Deus, o que foi que tu fez? Nada. Só fiz minha análise de estilo, minha filha. Como é que faz pra te achar, Raquel? Olha, gente, é muito fácil vocês me encontrarem. Vai ficar aqui, né, no link pra vocês o meu Instagram. Papai já colocou meu nome aqui em inglês, gente. Rachel. Meu nome é Raquel, mas escreve Rachel, a De escrita. São Luís para o mundo. Né, mas a pronúncia é Rachel. Então, se você não sabe, meu amor, uma palavra em inglês, já aprende meu nome. Rachel, eu vou dizer oi, Ela tudo faz bem? o nome dela, tá, gente? Então, já segue aqui o meu Instagram, vai ficar aqui pra você. É Rachel_Nog, né, de Nogueira. E além de falar sobre isso, sobre autoimagem, no meu Instagram eu mostro minha vida real, né, na comunicação, eu como mãe, eu como esposa, esse meu lado do humor também, eu sempre gosto de trazer, né, pra lá. E conteúdos sérios, relevantes, eu acho que a gente pode sim ser mulheres intensas, mulheres que falam com profundidade, mas leves na forma que se vestir, leves na aparência, porque eu acho que é aí que tá o segredo da mulher virtuosa, O magnetismo. Né? Exatamente. E é ó. isso. Te amo, mana. Também Deus te te amo. abençoe. E fique coladinhos aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Eu vou ser a primeira que já vou mandar aqui pra geral. Ótimo, gente. Esse foi o nosso Tridcast de hoje. E eu quero já dizer pra você que quer mais conteúdos como esse, que quer ter um ambiente, porque, como eu falei, o ambiente ele vai interferir muito na forma como você se vê. Se você quer um ambiente seguro de crescimento, também tá aqui no link. O meu grupo de WhatsApp Despertando Leoas, e você pode já entrar nele. Lá eu mando conteúdos diários, eu mando muita coisa que vai te ajudar nesse processo. Então entra lá e já curte, comenta e manda esse podcast para todo mundo que você ama, que precisa entender o que é autoimagem e, principalmente, aplicar isso que você aprendeu aqui, tá bom? Um beijo enorme. Tô esperando você no próximo episódio.